Fala, Tricolado! Infelizmente o Fluminense perdeu pro The Strongers da Bolívia por 1-0. Em alguns momentos o nosso Fluminense até igualou o jogo, faltou acertar a meta do goleiro boliviano. O Fluminense não acertou um chutinho na direção do gol. Pô, Lelê, pô, JK, aí fica difícil, né? Tem que ajudar, rapaziada. O Fluminense optou por ligações diretas, zagueiro dando um balão, chutando lá pra frente, tal do Thiago Santos, aquela mala sem alça. Mas vamos falar sobre essa rapaziada toda, a atuação dos jogadores aqui nesse vídeo, porque esse vídeo é de análise dos jogadores que enfrentaram o The Strongers lá na Bolívia. Mas foi na derrota, achar um saldo positivo é complicado, mas, porra, valeu a pena. Pelo menos a gente vê o Esquerdinha, a gente vê o Isaac, a garotada que entrou, o Cauã, Elias, que entrou no segundo tempo. Se não fizeram um grande jogo, pelo menos participaram e ganharam experiência, ganharam XP para as próximas oportunidades. Já mostrou pro Diniz que ele pode contar com a rapaziada, né? Vamos botar lá no currículo deles essa atuação contra o The Strongers. Vamos lá, vamos dar nota para a rapaziada? Então vamos lá, vamos falar aí da rapaziada, começando pelo goleiro Fábio, que é o recordista em participações na Taça Libertadores. Nesse jogo contra o The Strongers, ele ultrapassou o Rogério Ceni. Então, o recordista, e coroou esse recorde com uma atuação espetacular. Uma pena que o Fluminense perdeu. Mas, meu amigo, ele não tomou conhecimento da velocidade da bola, da altitude, a bola quica, ganha velocidade. A equipe do The Strongers chutando tudo que vinha pela frente. Por mais de 15 chutes na direção do goleiro Fábio, ele pegou, e quando não pegou, a bola bateu na trave. Atuação irretocável do nosso goleiro. Se ele chegasse uns anos antes, o Fluminense estaria brigando pelo bicampeonato da Taça Libertadores. Goleiraço, o Guga subiu pouco ao ataque, né? Se limitou mais à parte defensiva, não sei se ele sentiu a altitude. Eu vou falar dos jogadores aqui, mas tem que, claro, botar na balança que a altitude, falta oxigênio, time desentrosado, cheio de garoto no time. Então vai ser tudo analisado com relação ao contexto do jogo. Mas o Guga se limitou à parte defensiva. Já o David Braz e o Manuel deu alguns sustos. Pela velocidade da bola na hora do bote, né, a bola, se o zagueiro, amigo, na altitude, deixar a bola quicar e tentar reagir, amigo, a bola vai com velocidade e não pega mais. Isso aconteceu em alguns momentos. Bola vindo pelo alto, o Manuel perde o tempo da bola por causa da força do vento. Tudo pesado na balança para dificultar a atuação e também para a gente fazer a análise da atuação da zaga. Mas passe curto, ligação direta, a opção que o Manuel e o David Braz fizeram pela ligação direta era ali tocando, bota no Thiago Santos toca curto pro Pirani toca curto ali pro Manuel, o Fluminense vai construindo o jogo de pé em pé. O Fluminense não fez isso. Muita ligação direta, muito passe longo da nossa dupla de zaga. O David Braz acabou saindo aos 25 minutos para a entrada do Alan. O Manuel foi até o final do jogo. O Esquerdinha estava sumido no primeiro tempo, praticamente não participou. No segundo tempo, que ele subiu um pouquinho, o Fernando Diniz estava ali na orelha dele, né, no escutador de pagode do Esquerdinha. O Diniz estava estressadíssimo na beirada do campo. Calma, Diniz, uma molecada tá em campo, primeiro jogo da rapaziada, altitude, time desentrosado, calma, Diniz, vai ter um troço, hein? Aí o Esquerdinha subiu um pouquinho mais ao ataque, por causa dos ataques do Diniz na beirada do campo. Aí ele participou um pouquinho mais, chegou um pouquinho mais na intermediária e foi uma peça ali para o Fluminense chegar pelo lado esquerdo. Estreia aí, espero que ele tenha aprendido com essa estreia e vai contar muito para a carreira dele. Precisa ser utilizado mais vezes. Martinelli, muito atrás no primeiro tempo, sentiu o Martinelli quase praticamente abraçado com o Thiago Santos ali na volância. Aí no segundo tempo ele subiu um pouquinho mais com a entrada do André. Aí o Martinelli teve mais essa liberdade de chegar um pouquinho mais próximo da grande área da equipe boliviana. No segundo tempo o Martinelli jogou melhor do que no primeiro tempo. Cresceu no jogo, principalmente com a entrada do André. Então já é uma boa opção aí para o time titular. Thiago Santos também, assim como a dupla de zaga, optou pelo lançamento. Cismou que era o lançador do time, invertendo bola de um lado para o outro. Também muito passe lateral, aquele passe de segurança, né? Diferente, não tem a qualidade que o André tem de conduzir o time ao ataque. Quando ele recebe a bola e tem a opção do passe curto, toca para o lado ou toca para trás. Nunca em evolução, nunca na vertical. E optou pelo passe longo.
e dando tijolada pro JK, tijolada pro Lelê, cada bola horrorosa, né? O cara não se encaixa no sistema tático do Fluminense. Eu acho que deveria ter entrado o Edinho, mais um garoto para fazer essa função, mas é a opção do treinador. Basta a gente torcer para que melhore. Saiu aos 16 para a entrada do Arthur. Arthur entrou ali no meio de campo, daí o Thiago Santos foi descansar um pouquinho no balão de oxigênio. Pirani é um jogador que não se encaixa para esse tipo de jogo de altitude, porque é um jogador que corre muito com a bola no pé. No intervalo, não sei qual foi o motivo dele ter saído, ele foi, na minha opinião, no primeiro tempo, foi um dos que mais correu no time ali. Buscou jogo, se movimentou, correu para um lado, correu para o outro, mas não é. É jogo para passar bola. É jogo para manter o time no meio de campo com a bola em sua posse. E ele controlar o jogo, fazer praticamente o que o Arthur fez quando entrou no segundo tempo. O que o Arthur fez? Pô, dominou, toca. O Pirani não, ele quer correr com a bola na altitude, irmão. Aí não dá, vai morrer. Vai ter um troço em campo. Então acabou saindo. Não cadenciou o jogo, né? Era para ter cadenciado o jogo, mas não tem culpa. Não é as características dele. A altitude também não é bom para o jogo dele. É a escolha do treinador. O Pirani está entrando. Quanto mais chances Pirani terá no time titular do Fluminense? Com o Fernando Diniz. Meu Deus, está empurrando o Pirani a goela abaixo. Saiu no intervalo. Nem o Diniz aturou ele, aguentou ele mais tempo. Saiu no intervalo para a entrada do Arias. O Arias entrou, quando o Arias entrou, ele começou no meio de campo, depois ele foi jogado para a esquerda quando o Isaac saiu. Eu já vou falar do Arias. Isaac teve um chute aos 11 minutos, começou caindo ali pelo lado esquerdo, saiu aos 16 para a entrada do André. Aí o Arias ocupou aquele lado esquerdo. O negócio do Isaac foi o seguinte: é um bom atacante, é veloz, é driblador, mas analisando, não era um jogo para ele. Essa bola tem que ser construída no meio de campo e ele receber de frente para o lateral para fazer um contra um. A jogada dele é de drible, de velocidade, de deixar o lateral para trás. E esse jogo não exige isso. Não é bom isso, porque ainda mais garoto, falta ar, altitude, aí é complicado. Ele é mais um jogador que é para fazer um contra um e o jogo não estava para esse tipo de jogo. Ele sentiu isso. JK, duas boas chances no primeiro tempo. Acho que o JK, dos atacantes, ele, o Lelê, depois o Cauã que entrou, o Alan também, que entrou no segundo tempo, o JK foi o que mais tentou acertar o gol. Foi uma na direção do goleiro. O Vicarra, o goleiro lá do The Strongers, nem botou a mão na bola. Mas o JK foi um dos que foi o que mais testou o chute de fora da área, coisa que o Fluminense deveria ter se utilizado mais. O The Strongers cansou de fazer isso, era chute de tudo quanto era lugar, sabendo do peso da bola, da velocidade, eles conhecem o campo e a altitude. O JK pelo menos tentou, mas os chutes foram completamente tortos no nosso atacante. E o Lelê se movimentando, teve um lance que ele roubou a bola do zagueiro, deu um toque um pouquinho a mais, a bola saiu demais, com uma chance clara ali no primeiro tempo do Fluminense empatar o jogo, mas que tomou um gol logo por 5 minutos de jogo, tem uma quebrada também nas pretensões do time. Mas o Lelê tentou alguma coisa, se movimentou bastante, se cansou, mas ficou devendo ali na parte ofensiva. O JK foi mais útil do que ele. Aí o Arias. Vamos falar agora da rapaziada que entrou no segundo tempo, começando pelo Arias. Ele entrou no intervalo no lugar do Pirani, para fazer a função ali do Pirani no meio de campo. Ele também sabe fazer essa função ali. Depois ele foi deslocado para o lado esquerdo quando o Isaac saiu. Aí quando ele foi para o lado esquerdo, aí ele teve mais dificuldade que estava tendo no meio de campo. Ele estava melhor ali na meiuca, arrastando o time para o ataque. Ele recebia essa bola um pouquinho mais atrás, o Martinelli, até do André, aí arrastava o time para o ataque, abrindo pelos dois lados depois. Mas quando ele foi para o lado esquerdo, ali como ponta, porque o jogo não estava para aquele 1 contra 1. Aí o Arias sumiu um pouquinho do jogo, mas tinha entrado bem ali no meio de campo. O André é outro que entrou no segundo tempo, fazendo a função ali da função dele de volante, fazendo a função que era do Thiago Santos. Aí ele vai bem, ele pega essa bola, vai arrastando, passa por um, passa por outro, vai distribuindo o jogo, entrou legal. Mas depois o Fernando Diniz tirou o David Braz, tirou um zagueiro e arrastou o André um pouquinho mais para trás para a função de zagueiro. Aí tirou a melhor função do André no time, que é aquela função ali de volante para arrastar o time para o ataque. Aí deu uma quebrada no André.
Já o Arthur, ele entrou no lugar do Thiago Santos aos 16 minutos do segundo tempo para cadenciar o jogo, para fazer o Fluminense ter um pouquinho mais de posse de bola, já que tinha o André, já que tinha o Martinelli crescendo na partida, e o Arthur entrou para tentar fazer com que essa bola chegasse aos atacantes. E o Arthur tentou. O Arthur tentou, deu bons passes, fez alguns cruzamentos, mas acho que entrou muito tarde, poderia ter começado a partida, né? Por que não colocar o Arthur logo no início do jogo, que também poderia ser uma peça importante. O Alan, eu não entendi porque da entrada do Alan, já era para ter entrado com o Cauã Elias, já com 25 minutos do segundo tempo, não, o Cauã Elias entrou aos 35, 10 minutos depois. Não entendi porque o Alan, ao nível do mar, já entra cansado. Imagine na altitude, né? A pior opção foi a entrada do Alan àquela altura no lugar do David Braz. E o Cauã entrou aos 35 minutos. Eu esperava que o Cauã tivesse mais tempo de jogo para a gente poder observar. Entrou no momento em que o The Strong retomou a partida e começou a pressionar o Fluminense em busca do segundo gol, e a bola pouco chegou no ataque. E com relação ao Fernando Diniz, a opção foi boa pela garotada, a opção foi boa em poupar os jogadores titulares, mas perdeu somente por 1-0. Só acho que algumas peças que entraram, que começaram a partida, não deveriam ter começado. Lamento pela barração no banco de reservas do Edinho. Acho que o Edinho deveria estar pelo menos no banco de reservas, já que ele foi relacionado, viajou para a Bolívia e o Edinho não estava no banco. E nas trocas eu lamento a entrada do Alan, acrescentou muito pouco à equipe. E também essa de botar o André um pouquinho ali na função do zagueiro, no momento que ele estava bem, um pouquinho mais avançado. Mas demais, eu acho que o Fluminense fez o que poderia fazer. Eu acho que a atitude do Fernando Diniz em colocar um time reserva, praticamente todo reserva nesse jogo, foi interessante. Pelo menos o saldo não foi prejudicado com essa derrota. Rapaziada, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.